Duas caixas de som tocando juntas ao mesmo tempo, o mesmo programa musical, a mesmíssima coisa, duas caixinhas de som tocando iguaizinhas. Elas somam 6 dBs? Sim ou não? Me diz aí. Duas caixas de som tocando a mesma coisa no mesmo tempo, que nem tá aí, bonitinha. Duas UPA da Maia Sound tocando maneiro e tal. Elas vão somar os famosos 6 dBs ou não? Depende, depende. Então, o que vocês estão querendo me dizer é que depende, né? Porque isso, ó, ao que o Elis perguntou aqui, ó. A caixa está uma do lado da outra, elas estão afastadas. Eu preciso que esse som seja 100% igual, que ele chegue ao mesmo tempo, com o mesmo nível, né? A gente precisa disso. Mas nem sempre a gente tem essa possibilidade. A gente tem a lei do inverso do quadrado, né, que diz que a intensidade de radiação de uma fonte sonora, e aí a gente pode traduzir isso para nível de pressão sonora, é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se a gente converter isso aí numa fórmula matemática, a gente poderia usar qualquer uma dessas três fórmulas aí. Eu recomendo usar aquela lá de baixo ali, ó, 20 vezes o log da distância 1 sobre a distância 2, ou da quantidade de caixas básica para a quantidade de caixas que você vai ter depois. Né? Então, para a mudança que a gente tem. E quando a gente pensa assim, a gente geralmente chega no resultado de 6 dBs. Se não chegar, é porque alguma coisa deu errado. Eu tinha duas caixas. Estavam tocando 100 dBs, as duas juntas. Toquei uma, toquei a outra, toquei as duas juntas, 100 dBs. Tá? Peguei e coloquei mais duas caixas. Eu dobrei a quantidade de caixas. Se duas tocavam 100 dBs, quatro agora vão tocar quantos dBs? Eu tinha duas, botei duas chegando ao mesmo tempo, juntinhas, tocando a mesma coisa. Duas tocavam 100, quatro vão tocar quanto? Essa é a minha pergunta para vocês agora. Pode parecer um pouco óbvio, mas talvez não seja. Pensem aí, pensa aí. 106. Faz sentido. Vamos ver se matematicamente falando isso é verdade. Na fórmula, só para vocês entenderem, tá? Para não ficar com essa dúvida ali. Na fórmula, tá? Como se eu tivesse 4 caixas e tivesse diminuído para 2, tá? Então a gente tinha 4 caixas e diminuiu para 2. Por que na fórmula está assim? Okay? Porque a minha segunda informação é sempre a minha referência. É sempre o quanto que eu tinha, onde eu estava. Ok? Então, aquele 4 ali é quantas caixas eu tinha e para quantas eu fui. Então, a minha pergunta agora teve que virar ao contrário, para não confundir vocês. Eu tinha 4 caixas, fiquei com 2. Então, se vocês estão falando que eu somei 6 quando a gente dobrou, agora que eu dividi por 2, eu teria que perder 6. Vamos ver se matematicamente falando isso está certo. Então, 20 vezes o log de meio, 0,5. O log de meio é menos 0,30102999, um monte de número. 20 vezes isso vai dar menos 6,02 dBs. Ok? Então, a gente de 4 caiu para 2, a gente perdeu 6 dBs, menos 6 ali. E se a gente inverter agora de novo? Vou fazer um outro exemplo aqui. Esse vai ser mole, hein? Eu estava a 6 metros de distância de uma caixa de som, tá? Tem uma caixa de som aqui, eu tô lá, 6 metros de distância dessa caixa. Aí, abri um espacinho aqui, eu andei para frente e agora eu estou a 3 metros de distância dessa caixa de som. Eu estava a 6 metros, agora eu estou a 3 metros. 6, 3. Lá atrás, a 6 metros de distância, eu estava ouvindo 110 dBs. Estava alto, 110 dBs, lá atrás. Se eu ando para frente, andei 3 metros para frente, estava 6 metros, andei para 3. Qual o meu volume agora? Lá atrás estava 110. E agora a 103 metros, a 3 metros. Quanto que eu estou ouvindo? Olha aí, 116.
116. Exatamente, 116. A gente aumentou aí 6 dBs. Perfeito. Então, vocês já entenderam um pouco sobre essa ideia dos 6 dBs. Só que a gente vai debater um pouco sobre isso agora. Primeiro de tudo é que a gente precisa lembrar que a gente tem um ciclo de fases que ele é importante para a gente, que é quando eu tenho dois sinais em fase com a polaridade igual, eu ganho 6 dBs. Qualquer coisa diferente disso, eu ganho algo diferente. É impossível, com dois sinais, ganhar mais do que 6 dBs. Tá? Tem uma live aqui, chamada Do Básico até a Fase, que eu recomendo bastante quem não está familiarizado com o que a gente está falando aqui, depois assistiu. Tá? E eu mostro alguns gráficos nela, eu vou mostrar eles aqui, mas vou ter que passar rapidamente por eles. Vamos supor, tá? A gente atrasou uma caixa da outra 2,5 milissegundos. O que 2,5 milissegundos de atraso causaria na minha resposta de frequência, tá? Aqui embaixo, ó, aqui embaixo eu tenho a resposta de frequência, aqui, ó, resposta de frequência. E aqui eu tenho o volume. Se você já manja tudo de fase, se você já sabe sobre fase, você está vendo que onde eu tenho uma defasagem de 360 graus, que seria 400 Hz, eu tive ali um aumento de 6 dBs. Olha lá, aumentou 6 dBs. Breda, como é que você está vendo que aumentou 6 dBs? Olha aqui, ó, 400 Hz, aumentou 6 dBs. Aqui é 0. Aqui é 6 dBs. Tá? Se eu tenho agora uma frequência que é 200 Hz, que está defasada a 180 graus em relação a outro sinal, o que acontece quando estou defasado a 180 graus? Eu tenho um cancelamento. E esse cancelamento ele pode ser visto aqui, ó, 200 Hz, tem um cancelamento. Tá? E o que é que acontece se eu tenho uma frequência defasada 90 graus em relação a outra? Eu somo aqui 3 dBs. Olha aqui, ó, entre 0 e 6, 3 dBs. Então, esse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês é um gráfico de um exercício que a gente já fez numa outra live aqui, onde eu tenho duas fontes sonoras, eu atraso uma da outra 2,5 milissegundos. E é assim que o meu som soa. Um atraso pífio, que eu não vou ouvir diferença de tempo, mas vou ouvir diferença de timbre. Tá? Ele vai me ocasionar esse combi filter aqui, cancelamento em 200, soma em 400, cancelamento em 600, soma em 800, cancelamento em 1000, soma em 1200, tá? Esse é o nosso ciclo de fase agindo. E a gente pode ver esse mesmo gráfico em forma de resposta de fase, tá aqui, ó. Então, 100 Hz, nesse nosso gráfico aqui, ó, tá defasado 90 graus. 200 Hz está aqui defasado 180 graus. E os nossos 400 Hz está defasado 360 graus, ou 0 graus. Né? Então, por enquanto, isso aí tudo está batendo com o que a gente, teoricamente, pensa e fala sobre fase. Ok? Aí que vem a nossa dúvida, talvez, que é quando que isso acontece? E por que eu preciso me preocupar com isso quando eu vou escolher uma caixa de som? Fala aí para mim, qual é o modelo de caixa de som que você mais usa? Eu peguei o exemplo do Júnior aqui, de bobeira, tá? De bobeira, peguei o exemplo do Júnior aqui, só para dar um exemplo. Então, o Júnior, nosso amigo aqui, usa a JBL 1615. A JBL, por exemplo, quando lança uma caixa de som, ela faz uma linha de caixa. Se você pegar uma JBL E1 615 e uma KSR Pro K1. Se eu pegar essas duas caixas, olha a minha pergunta agora, tá? Tem duas caixas ali diferentes. Uma delas é essa aqui, JBL E1 615. A outra é essa aqui, KSR Pro 1. Ok? Digamos que eu use a JBL E1 para fazer o meu PA. Tá? E eu vou usar do lado dela, para complementar o meu PA, ou porque eu quero mais som, sei lá, porque eu sou maluco, eu vou usar do lado
a KSR Pro K1. Ok? Então tá aqui. E11 615, KSR Pro K1. Do lado, coladinho uma com a outra. Minha pergunta é: se eu estiver a 2 metros de distância, equidistante, igual das duas caixas, o som dessas caixas vai chegar em mim ao mesmo tempo?